paz, igreja. A paz, irmãos. Quem está alegre, diga amém. Quem está com dinheiro, diga glória. Isso aí. Você não precisa ficar calado. Dinheiro talvez você está com dinheiro. Talvez o dinheiro ainda não esteja, mas a Bíblia fala que a gente não vive por vista, mas pela fé. Tudo coopera. Estava com saudade de mim, que os irmãos nunca mais me convidaram. Mas é bom estar aqui. Eu também nem sabia que ia pregar. Ele me avisou tem 5 minutos. Mas é assim mesmo, ele é pessoal de surpresa. Então eu quero escolher uma palavra aqui para conversar com você. Está lá no livro do 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis está no Antigo Testamento, tá, irmão? Não paga esse livro de ir lá para o Novo Testamento, não. 41, verso de número 41. 1 Reis, capítulo de número 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não. Pensei que eu estava numa igreja diferente. Eu cheguei para o Xavier e falei: a igreja é nova? Está passando por uma reforma. É sempre um prazer, né? Sempre um privilégio poder falar das grandezas de Deus. Nós escolhemos um tema aqui, ou um texto, para a nossa meditação, um tanto quanto conhecido. Quem é de nós que já não fez menção, ou já ouviu falar, né, dessa temática, que o versículo que nós lemos, para resumir, né, é o fechamento de um grande milagre que Deus operara através da fé ou das mãos de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que todos nós o conhecemos, que é o profeta Elias. Pensa num camarada bravo, é o tal do profeta Elias. Esse moço aqui andou juntinho com Deus na terra. Porém, a história não começa no capítulo de número 18. Nós temos que retornar ao capítulo que o profeta Elias ele é introduzido desta forma: segundo a minha palavra, não vai chover. A Bíblia não faz nenhuma introdução da genealogia, de onde veio, quem era, para onde foi. Não. O capítulo de número 17 já chega assim, ó: o rei Acabe, segundo a minha palavra, pronto, não chove. Detalhe, é mais detalhado ainda o versículo. Ele vai dizer assim, ó: segundo a minha palavra, não chove e não cai nem orvalho. Meu Deus do céu. E ele não falou assim, não foi Deus que mandou, não. Ele chega para o rei e fala assim: eu estou falando, não vai chover e não vai cair nem orvalho. Mas a grande pergunta é: por que essa profecia tão dura? Porque Deus não está punindo só o rei Acabe. Deus está punindo toda uma nação, inclusive o profeta Elias. Então nós precisamos entender o contexto político e econômico e espiritual para que essa profecia fosse liberada sobre toda a nação
de Israel. Então, o rei que está no trono, você conhece que tem o título, conseguiu a façanha de ser o pior rei de Israel. Ele era casado com uma mulher endemoniada. Endemoniada não. O nome dessa mulher era Jezabel. Ela era endemoniada? Não. Ela deixava o diabo endemoniado. Ó, a milagre chegando aí. Essa é suco? É? Aqui fui abençoado. Jezabel era uma menina perturbada. Ela era casada, ela era sacerdotisa, ela era uma mulher estrangeira. Acabe tinha tanta mulher para casar, escolheu logo aquela. E pelo fato dela ser sacerdotisa de uma entidade chamada Edbaal, ela vai, por causa da personalidade dela, que era muito forte, ela era uma mulher muito empoderada, era uma mulher muito mandona, e ela vai dominar geral. Ela vai introduzir em Israel o culto a Baal. E detalhe, não tinha negociação, ou serve a Baal ou mete o pé ou morre. Não tinha negociação. E o tempo foi passando, ela vai conseguir a façanha de toda a nação se curvar diante de Baal. E os anos vão se passando, e se tem um negócio que entristece a Deus, é quando o povo coloca um Deus, ou pseudo-Deus, no lugar que pertence somente a Deus. Deus é o dono de todas as coisas, e Israel era a nação que ele escolheu. Então a afronta aqui era dupla. O tempo está passando, a adoração a Baal está crescendo, o povo está cada vez mais e mais distante de Deus, já não tem mais culto, o templo estava fechado, o povo já não sacrificava mais, apenas uma entidade era reverenciada como Deus, era Baal. Nesse cenário todo, a espiritualidade daquele povo praticamente se acaba, os profetas estão todos corrompidos. Por quê? Porque Jezabel, ela vai aliciar todos os profetas, dando a eles, para servir, obrigando a eles, melhor dizendo, obrigando a eles a servir o Deus de Jezabel. Toda essa atitude vai gerar em Deus uma ação, uma reação muito drástica, ao ponto de Elias chegar para aquela nação e para aquele rei e dizer: ó rei, não dá mais, Deus vai fechar o céu. Aqui Deus está tocando na ferida. Por quê? Naquele tempo, a nação, a economia daquele povo, o alicerce, a mola propulsora da economia da nação era a chuva, porque eles precisaram da chuva para o solo produzir, eles plantar, colher, se alimentar e trocar o que a terra dava pelas coisas. Então assim, eles colhiam, a terra dava. Mas como é que a terra vai dar se não tem chuva? Então Deus está indo na ferida, Deus está indo aonde aquele povo mais precisava. Porque uma coisa é certa, irmão, não brinque com Deus, porque o mesmo Deus que tem o título de amor, o Deus que é o amor em pessoa, também esse mesmo Deus sabe corrigir o ser humano. Esse mesmo Deus também é fogo consumidor.
diz que não vai chover sobre Israel, é porque aquele povo já estava distante de Deus há muito tempo. Porque se tem uma coisa que Deus é longânimo, é a habilidade que tem de dar oportunidade para o homem se arrepender, de se voltar para Ele. Antes de Deus decretar a falência espiritual e econômica daquela nação, Deus muitas e muitas das vezes vinha para aquele povo de uma forma ou de outra, seja por voz profética ou por sinais da natureza, que aquele povo estava distante de Deus, e aquela atitude Deus não estava se agradando. Sabe, gente, Deus nos dá oportunidades. Vamos olhar para Jonas. Veio a palavra do Senhor sobre Jonas e disse: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Aí o versículo vai dizer: e Jonas se levantou, mas não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis. Veja, ele desejou, ele arquitetou um plano, foi para o porto, escolheu o navio, comprou a passagem, e Deus em silêncio permitindo tudo. Na cabeça de Jonas, ele tinha conseguido fugir da presença de Deus. Mas o que Deus está nos ensinando com aquilo ali é que Deus estava dando oportunidade para Jonas se arrepender e voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez você não entenda porque a porta está fechada para você. Talvez você não entenda porque que Deus não está respondendo às suas orações. Talvez você não entenda porque as coisas estão dando errado para você. Olhe para você. Talvez você esteja fora da vontade de Deus. E ninguém fora da vontade de Deus consegue sobreviver. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta para dizer para você: volte, porque Deus está com saudade de você. Volte para onde? Para a vontade, para o centro da vontade dele. Veja bem, o que é a vontade de Deus? É tudo aquilo que você quer fazer. O que você quer fazer não é a vontade de Deus. Deus só vai te pedir algo que para você puxe alguma coisa. Deus não vai dizer assim para você: olha, vai lá no centro de São João de Meriti e dá um prato de comida para alguém lá. Isso aí, até que não é aquilo que faz. Isso aí é o lado humano da pessoa. Mas quando Deus fala assim: acorda 3 horas da manhã em jejum e vai orar, a sua cara vai dizer: não posso, estou cansado, vou dar dor de cabeça. Aí que é a voz de Deus, porque Deus está te ensinando a depender dele. Deus está te ensinando a obedecer a ele. Mas muitas das vezes nós preferimos de verdade satisfazer o nosso desejo do que obedecer a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão e dar uma glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória! Espírito Santo, Deus. Quando a nação começa a empobrecer, os riachos secam, os rios secam, o solo morre, os gados começam a morrer, a plantação que alimentava a nação, o solo já não dá mais. Só que aquilo ali toca o coração de Deus, porque Deus se compadece mais uma vez. Ele não matou Acabe, ele não matou Jezabel, ele tem todo o poder para fazer isso. Mas veja como Deus é. Deus é um Deus misericordioso. Deus ainda deixa Acabe no trono. Deus ainda permite que Jezabel continue no trono. Mas Deus quer tratar com um povo. Deus quer tratar com um rei, com uma rainha. Deus quer mostrar para aqueles profetas que Baal não é Deus em lugar nenhum. Que Deus é um só, aquele que está sentado no alto soberano. Elevante, chorando, quando Deus fala quando Elias chega para o rei e fala: não vai chover, a verdade Deus sabia que Acabe não ia se arrepender. Deus é onisciente, nada ninguém pega Deus de surpresa. O problema é que Deus não queria tratar só com Acabe,
Porque não era só a carne que estava desviada, era uma nação em peso. Então, quando Deus vai fazer, Ele vai fazer logo algo extraordinário. 10 anos e meio sem cair uma gota de chuva do céu. Não há nação que sobreviva a isso. Mesmo tempo que nós estamos vivendo, gente, com essa tecnologia toda que temos, nenhum povo consegue sobreviver com uma estiagem tão densa como essa. A nação se empobrece ao tempo, ao ponto. O povo, em vez de voltar para Deus, continuava distante de Deus. Mas Deus resolve entrar com providência, porque o mesmo Deus que fere é aquele que envia a cura. 3 anos e meio depois, Deus manda um zap para Elias: Elias, volta para Samaria e chega para cá e fala: a chuva vai voltar. Mas antes da chuva voltar, Elias, prepara uma cruzada em cima do monte, convida toda a nação, principalmente o rei Acabe e todos os 850 profetas que eram para estar adorando ao Deus de Israel, está adorando Acabe. Elias volta e traz a notícia. Acabe falou assim: que moleza, para isso vai chover? Depois dessa cruzada vai vir chuva, Elias? Vai vir Acabe. Acabe leva todo mundo para o alto do monte, e na cabeça de Acabe, aquilo ali era fácil. Por quê? Porque Baal nunca tinha deixado eles na mão. Agora eu pergunto: qual foi a vitória que eles tiveram enquanto adorava Acabe? Quando adorava Baal? Nenhuma. Por que não enxergava Baal como falso Deus? Porque o Deus desse século cega o entendimento da humanidade. A pessoa continua cega, sofrendo, apanhando, mas acha que está tudo bem. Mas quando chega a luz, quando chega Deus, quando chega o conhecimento, ela vai dizer: meu Deus, o que eu estava fazendo? Aleluia. Olha o cenário montado. Elias vai dizer assim para os profetas: como vocês são maioria, vocês vão começar a clamar. E qual é o desafio? O Deus que responder com fogo, esse sim é Deus. Quando os profetas de Acabe, quando os profetas que serviam a Baal ouviram o desafio, olhou um para o outro, sorrisinho de canto da boca e falou: moleza. Por quê? Porque a Baal era acreditado que ele tinha o domínio da natureza. Então Baal poderia fazer chover, poderia fazer cair fogo do céu, mas Baal não conseguiu resolver o problema da chuva. E ainda assim eles acreditaram que Baal poderia fazer alguma coisa. O desafio está lançado. Elias vai falar assim: voltem no altar e vocês clamem. Comecem a clamar de vocês. Começaram pela manhã, clamando. Elias é meio abusado, um crente cheio do Pentecostes. Ele deu um dado no meio e falou assim: ei pessoal, está baixo o negócio aí, acho que vai acabar, não está bem não, acho que deve estar com problema aí, acho que o Wi-Fi dele está desligado. Clame mais alto. Pensa no crente camarada. Ele está sozinho, tem uma multidão naquela expectativa para saber o que vai acontecer. Tem 800 profetas se degradando, se cortando, gritando, clamando, e ele tranquilão. Sabe por quê, gente? Porque quem confia em Deus, quem sabe que Deus responde, ele não fica preocupado, ele não fica desesperado, ele não fica ansioso, porque ele entende
dado momento, ele vai entender que não há mais o que fazer, e ele vai lá, todo mundo quietinho, agora é minha vez de clamar. Qual era, nesse cenário aqui, o que era mais valioso para Israel? Concorda comigo que é água? 3 anos sem chover. Se você ler o capítulo 18, não tinha água nem para os animais. Não tinha água. Olha o que Elias vai fazer. Conserta o altar e manda jogar água em cima do sacrifício. Mas por que água? Porque Elias está ensinando para a gente um princípio. Quando está na nossa mão, pode se perder, mas quando se coloca no altar, eu não sei o que está na tua mão e você tem guardado, talvez você tenha se preocupado. Deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser precioso para você, porque a água nesse cenário aqui valia ouro, sabe? E Elias vai pegar aquilo que era mais importante para aquele povo e vai dizer: pega essa água, que eu não sei de onde eles tiraram, e joga sobre o altar. Imagina os profetas de Baal entrando em loucura, em desespero. Imagine Acabe dizendo: Elias, os meus animais estão morrendo, Elias. Mas a palavra profética é uma só: coloca sobre o altar. Até porque o sacrifício molhado não teria como ele dizer que o fogo pegou por causa da baixa umidade do ar, que estava molhado. A água supre o poder do fogo, entende? Então Elias está dizendo: olha, estamos olhando para que nem tenha nenhuma sombra de dúvida que o que vai acontecer aqui é altamente sobrenatural. O altar está armado, o sacrifício está por cima do altar. Elias está uma vara ao redor do altar, taca água na vara, taca água sobre o sacrifício, e agora está uma expectativa no ar. O que ele vai fazer? Elias faz uma oração bem simples: Deus dos céus, aleluia. Eu acredito que Elias estava com tanta certeza naquele ambiente ali, que ele fez apenas uma oração mesmo só para mostrar para aquele povo ali. Mas ele poderia muito olhar para o céu e falar assim: pode mandar. Qualquer ação de Elias fizesse ali, porque a vitória já estava decretada. A vitória de Elias começou quando ele aceitou o desafio. A certeza da convicção que estava certo é quando a palavra vem no coração dele, ele não foge como Jonas, mas vai ao encontro. E lá Deus, aleluia, mostra não só para Elias, mas para aquela nação que quem manda ainda é o Senhor dos exércitos. Alamante, oremos na nação. Olha o cenário, pessoal. Todo o cenário está armado, o altar está montado, a água está correndo no rego do altar. E agora Elias vai fazer uma oração: Senhor, responde-me. E na mesma hora, olha só, gente, uma coluna de fogo do céu sobre o altar, consome o altar. O fogo é tão denso, tão violento, que consome a água que corria ao redor do altar. Foi imediato, foi instantâneo. A água é consumida no altar, o sacrifício em cima do altar é consumido, e a única reação de todo mundo que está ali cai de joelho. E a oração é: só o Senhor é Deus. Palavra é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu e você já voltava para casa como? No mistério. Deus reaviva a nação, Deus envergonha Baal, mas para Elias o culto ainda não está completo. Você lembra daquela cena antológica do Capitão Nascimento, quando chegou: você não vai descer ninguém? Quando você viu a tropa de Elias, Elias vai dizer assim para o profeta: não vai descer ninguém também. Pegou a espada, a unção do exterminador, amigo, matou 150 profetas, um homem só. Quando
Ele não opera milagre pela metade. Deus, quando faz o serviço, aqueles 850 profetas não eram inocentes, eles não eram bobinhos, eles estavam ali entendendo que aquilo ali era pecado e que eles sabiam que estavam fazendo a coisa errada. Tanto é que Obadias vai esconder 100 profetas na caverna, porque não quiseram adorar Baal. Mas esses 850 profetas aqui não eram inocentes, e Deus deu uma oportunidade para eles se arrepender. Mas vai querer se arrepender agora? Às vezes a gente acha que a gente tem domínio do tempo, a gente fala assim: não, amanhã eu mudo, amanhã eu volto, amanhã eu me arrependo. Para esses 850 profetas aqui, não teve oportunidade. E Elias extermina os 850 profetas de Baal e chega para Acabe e fala, que nós acabamos de ler: Acabe! Deus podia matar Acabe também, né? Mas Deus é bonzinho. Acabe, volta para o teu palácio. Baal já está envergonhado, está geral morto, volta para o teu palácio. Por quê, Elias? Aí Elias vai dizer para Acabe: está vindo chuva, e não é que não é pouca, não, é abundante chuva. Alguém olha para o céu azulzinho, mas na visão de Elias, o céu já estava armando uma poderosa chuva. Aleluia! Não é o que você vê. Aleluia, Jesus. Não se acomode naquilo que você está vendo. Você tem uma palavra, e o crente é baseado na palavra que ele tem de Deus. Elias olha para Acabe e fala: volta para o teu palácio, porque a chuva está chegando. E detalhe, como era a expectativa de toda uma nação, não foi só Acabe que escuta essa palavra aqui. Veja, você, toda a comunidade, todo o povo escuta Elias dizendo para Acabe: Acabe, a chuva está chegando. Eu imagino todo mundo dizendo: olha, Baal foi envergonhado, o profeta foi envergonhado, mas cadê a chuva, Elias? Elias não desiste. O culto ainda não acabou para Elias, acabou para Acabe, acabou para os profetas de Baal, mas para Elias não. A Bíblia fala que Elias vai para o cume do monte e vai orar. Ora. Chama o moço dele e fala assim: e aí? Chuva? Nuvem? O menino vai. Segunda vez, terceira vez. O que Elias está nos ensinando aqui? Não pare de orar. Aleluia. Enquanto a chuva não chegar, não pare de orar. Enquanto a resposta não chegar, você não está vendo nada, mas tem uma promessa, não tem? Então não pare de orar. Não desista. Você tem que permanecer, pedir, bater até a porta se abrir. Elias ora uma vez, duas vezes, terceira vez. Se é eu, não tinha desistido. E vai falar assim: tá bom, Deus, amanhã manda chuva. Não. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. Se Deus falou no coração de Elias que está chegando a chuva, ele vai orar até a chuva chegar. Na sétima vez, volta o menino: Elias, tem nuvem, mas tem um problema, Elias. A nuvem é tão pequena, do tamanho da palma de um homem. É o sinal. Sabe, às vezes nós imaginamos Deus entrando com os dois pés na porta para nos surpreender. Vai vir um profeta no meio da igreja marchando: eis-me a serva que assim digo eu contigo. Tu fica imaginando essas coisas grandes, e às vezes Deus falou contigo aqui: não vou. Coisa simples. Deus é simples. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa dar satisfação de nada para ninguém. Olha para Mateus capítulo número 4. O diabo chega para Jesus e fala assim: tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Aí Jesus vai dizer: o quê? Você é bobo, rapaz. Não precisa provar nada para ninguém. Deus tinha poder para transformar aquela pedra em pão, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus e sempre vai ser Deus. Eu passo, o governo passa, a Lula passa, todo mundo passa, mas Deus não passa. Aleluia. Essa igreja vai passar, essa geração vai passar, mas ele continuará sendo Deus. Aleluia.
ele tem a certeza que a resposta chegou. De repente, o céu, as nuvens começam a se formar. E o cenário, que era o céu azulzinho, branquinho, sem nenhuma perspectiva de chuva. Imagina toda aquela nação olhando, com saudade da chuva, das nuvens se formando no céu. E de repente vem a chuva, vem o ruído. Aquele povo entendeu que Baal não tem nada, que não manda nada. Quem manda ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu dizer um negócio aqui para você. Talvez você precise tirar um Baal do seu coração. Porque imagem não são só imagens físicas, mas nós criamos as nossas próprias imagens e idolatramos, colocando elas no lugar de Deus. Quer ver que a chuva chega? Desfaz dessa imagem, tira tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Que Deus seja o único, o centro da tua vida. Aí tu vai ver que aquilo que estava morto, que aquilo que estava condenado a acabar, está chegando com abundante chuva na tua vida. Está chegando o sobrenatural de Deus para essa igreja. Levante a mão, eu estou liberando uma palavra profética para você. Está chegando o sobrenatural de Deus para a sua vida. Quem está comigo aqui, recebe essa palavra nessa noite. Entenda, aleluia, que Deus, aleluia, ainda não perdeu o controle. Ele tem o controle da situação. O diabo pensa que está ganhando, o diabo pensa que ele vai vencer, mas não, ele é um derrotado. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. A vitória é sua, no nome de Jesus. A vitória é dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Recebe essa palavra aí com alegria no seu coração.